A paz do Senhor, queridos. Aqui pastor Paulo Renato, do Instituto Evangelístico Alfa e Ômega. Estamos aí dando continuidade à nossa série Me Converti e Agora. E o tema que nós vamos tratar nesse terceiro episódio é o cristão e a Bíblia. Como nós, como cristãos, estamos nos relacionando com a palavra de Deus. As escrituras sagradas foram realmente divinamente inspiradas. O que ela significa para cada um de nós? É sobre isso, vamos tratar nesses momentos, e eu tenho aqui as meninas aqui que estão nos acompanhando da nossa equipe, elas vão tratar junto conosco. Eu quero que cada uma delas se apresente e fale também um pouco sobre isso. Vou começar com a Letícia. Oi, Letícia, como é que você está? Tudo bem? Fala um pouquinho dessa expectativa, do tema. É uma alegria voltar a este programa, fico muito feliz e honrada. E espero que os nossos ouvintes, as pessoas que estão tanto ouvindo como também nos vendo, eles possam sentir mais de Deus e aprender mais sobre a Bíblia e o papel do cristão também na sociedade. Eu já quero fazer um convite a você, a Letícia falou, já tinha esquecido, mas vou lembrar. Compartilhe esse link, se inscreva no canal, acione o sininho, coloque aí na descrição o que você está achando, para que a gente, sugestão de novos temas, para que a gente possa falar assuntos palpitantes aqui que possam ser relevantes para você que está nos acompanhando. E também nos acompanhe na nossa rede social. Estamos no Instagram, no Facebook, estamos aí no Spotify, também estamos em todas as redes aí possíveis, TikTok, então nos acompanhe. Estamos aqui também com a Heloíse Souza. Tudo bem, Heloísa? Amém. Tudo bem, pastor. A paz, irmãos, povo de Deus. Muito feliz de voltar aqui a esse programa com esse tema, com essa série, né, maravilhosa, Me Converti Agora. Não somente nós que já estamos maduros na fé, mas os irmãos que estão chegando agora têm algumas dúvidas pertinentes à questão da Bíblia, de quem é Jesus. E hoje nós vamos tratar sobre assuntos maravilhosos. Glórias ao Senhor. Estou aqui também com a nossa querida, amada amiga, agora fazendo parte da equipe. Amém. A Almerinda, diaconisa da Casa do Senhor. Ela também está aqui conosco, vai dar aí uma palhinha dessa expectativa que está no coração da gente falar sobre esse tema. Almerinda, muito obrigado por ter vindo, Deus te abençoe, obrigado por fazer parte daqui, por ser nossa intercessora, e pode falar aí ao público que está nos acompanhando. Muito obrigada, pastor Paulo Renato. Eu estou muito feliz, o prazer, a honra é toda minha, e eu glorifico a Deus por esse momento, por esta visão e por estarmos debruçando sobre a palavra de Deus. E se você que está aí sem uma direção, sem saber qual caminho seguir, volte-se para a palavra de Deus. Ela vai instruir o seu passo, cada dia da sua vida. Ela vai te mostrar o caminho que você deve andar, porque ela é luz para o seu caminho. Então, confie na palavra de Deus, que o seu destino, você vai chegar com segurança, porque ela é a palavra viva, eficaz, que vai mudar toda a sua trajetória. É muito bom estar aqui juntos. Obrigada, pastor. Amém, Almerinda. Estou aqui com a minha amada, abençoada Thelma Lima, minha esposa querida. Deus abençoe. Expectativa, ela fica com vergonha. Expectativa do programa. Fala aos nossos ouvintes aí. E logo depois que você acabar de falar a introdução, nós vamos orar. E eu vou pedir para você orar para nós iniciarmos. A paz do Senhor, amados. Muito bom estarmos aqui conversando, principalmente sobre a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E nós temos a palavra de Deus como direcionamento e a voz de Deus. É muito bom debruçarmos, aprendermos mais, porque a gente precisa ter a palavra no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é muito bom, precisamos aprender e viver, e a palavra traz transformação de vida. Então, é isso que nós buscamos aqui, andar segundo a vontade de Deus, obedecendo e praticando a palavra. Então, esse é um tema muito bom. E você agora que se converteu, que está andando no caminho do Senhor, precisa se debruçar na palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque Ele se revela através da palavra. Glórias ao Senhor. Vamos orar, falar com Deus?
Vamos falar com o Senhor. Vou pedir para a Thelma agora puxar um pouquinho o microfone para cá. O meu também. Aqui, puxar um pouquinho. Agora, para lá. Aqui. Ah, tá bom. Então vamos falar um pouquinho com o Senhor e a Thelma vai orar. Falar com Deus. Pai, louvado e engrandecido seja teu nome. Obrigado a Deus, porque nós estamos reunidos para falar da tua palavra. Que o Senhor possa direcionar todo esse programa, que a tua palavra seja inspiração para muitos que estão aqui ouvindo, que precisam aprender de ti. Revela-te, Senhor, a nós e te entregamos esse programa em tuas mãos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das maiores dúvidas que nós temos aí, questionamentos de toda a sociedade, é se a Bíblia ela é a palavra de Deus e se a Bíblia realmente é aquele manual que podemos seguir para todas as áreas de nossa vida. E tem algumas curiosidades sobre a Bíblia que nós vamos tratar, falar um pouco da sua história, como a Bíblia surgiu, de que maneira, qual é a sua estrutura e o que isso representa para cada um de nós, que cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou ler o versículo 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mediante esse versículo, nós podemos ter certeza que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Mas ela tem uma estrutura. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Desde do início da sua trajetória, ela é a mais vendida do mundo. Que a Bíblia ela é transliterada para todas as linguagens, praticamente do mundo todo. E ela é vendida, ela é traduzida para muitos povos. Temos também outras curiosidades que a Thelma trouxe para nós. O que você pode falar aí sobre curiosidade, Thelma, sobre a Bíblia? A Bíblia ela não é um livro, né? Ela é uma biblioteca. Ela é uma biblioteca. Ela é um conjunto de livros e ela é formada por 66 livros escritos, cerca de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e ela não se contradiz. Né? Ela é uma unidade e ela é a verdadeira palavra de Deus. Ela tem influenciado ao longo da história muitas vidas. Não cerca de um período de aproximadamente 1.500 anos, né, que ela foi escrita, autores diferentes, autores cultos e letrados também. E ela fala a linguagem, né? Ela revela Deus, ela revela Jesus Cristo. Em toda a Bíblia nós vemos Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê a revelação de Deus. Nós podemos ver, olha o que nós trouxemos aqui. A Bíblia ela é uma biblioteca, então esse compêndio de livro aqui que você tem, hoje que a Bíblia ela é composta mais ou menos assim, então aqui são 66 livros, então ela não é só um livro, ela é uma biblioteca. Ela contém 66 livros aqui para instrução direto vindo de Deus para mim e para você. Outra coisa que a Thelma falou que é muito interessante, são cerca de 40 autores. 40 autores durante toda a sua história que foram compondo os seus livros e depois esses livros foram comprovadamente e foram aferidos para que foram realmente inspirados por Deus e foi colocado aqui. Outra coisa, é um período de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo e um período de 100 anos depois de Cristo. Então, ela tem cerca de 1.500 anos, 1.600 anos, desde quando nós temos os primeiros escritos até o final do compêndio, onde foi selado a palavra logo depois, 100 anos depois de Cristo. Então, isso tudo são curiosidades para você ver que a Bíblia ela não caiu de paraquedas. Né, Luiz? A Bíblia realmente foi Deus inspirando. E uma coisa que eu costumo falar é que se a Bíblia ela não fosse verdadeira, Almerinda, mediante isso tudo que nós falamos aqui, ela por si só ela tinha caído em desuso. Com certeza. Se ela não fosse inspirada, divinamente inspirada, nós temos a necessidade e ela se renova automaticamente. Então, isso é uma curiosidade. Pastor Paulo, é interessante observarmos que esse termo do versículo que o senhor leu, toda a Escritura é divinamente inspirada.
quando o apóstolo Paulo ele cita toda a Escritura, ele fica implícito nessa fala. Sim. Que ele está fazendo alusão ao Pentateuco. Ele está fazendo alusão ao Velho Testamento, que vai dar base para o que ele vai afirmar logo em seguida. Por exemplo, toda a Escritura é divinamente inspirada, e eu fui observar sobre esse termo, inspirada, que vem de um vocábulo grego, que é o theopneustos. Ele quer dizer o respirar de Deus. Gente, é profundo demais. É lindo. E muitas vezes nós deixamos de viver as promessas de Deus para a nossa vida porque desconhecemos até o significado das palavras. Porque a Bíblia foi escrita na norma culta. E é mais uma referência forte, porque nós temos pescadores, pessoas simples e letradas. E elas vão estar tratando de uma matéria tão profunda e tão clara. Então, nós vamos, de Gênesis a Apocalipse, viver todo o tratado de Deus com o homem. E isso é muito lindo. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, não despreze, mas leia, crie o hábito. Certa feita, eu evangelizei um senhor, já havia feito cirurgia em grandes nomes da sociedade, e ele aceitou Jesus. E um dia, ele chega no meu trabalho com uma Bíblia enorme, capa de couro, toda linda, e ele disse, me socorre, eu já li tudo isso aqui, eu não entendo nada. E aí eu me lembrei daquela palavra, né, escrita lá por Paulo, Deus oculta as coisas grandes e profundas dos sábios, dos doutores, para revelar a você que está nos assistindo. Então, valorize esse tesouro, essa enciclopédia que você tem aí nas mãos. E se houver dúvida, pesquise lá no dicionário o significado da palavra que você está lendo, porque se ela é inspirada, significa que Deus está compartilhando o respirar dele comigo e com você. Verdade. Então, dê valor a esse tesouro que você tem aí, que é a palavra de Deus. E muita gente não tem essa informação, né? Que realmente é o próprio respirar de Deus. Sim. Deus, ele soprou ali a inspiração para que aqueles homens escrevessem. Lindo demais. E eu falando sobre isso, nós temos também, a Bíblia possui duas grandes divisões, aproveitando que a Almerenda falou, pegando o gancho que ela deu, que desde o Antigo Testamento ao Novo. E quando nós chegamos a essa Bíblia hoje sistematizada, por que a Bíblia hoje ela é assim? Para você poder manuseá-la de melhor maneira, para que você possa entender ela de melhor maneira, porque ela foi escrita em outras ocasiões de maneira diferente, eu vou mostrar aqui para você. Mas por que ela chegou a esse ponto? Para que você pudesse entender. E aí nós temos algumas divisões na sua estrutura. Podemos falar sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo? Diz alguma coisa sobre isso, Elô, que está aí. Então, nós temos aqui no Antigo, somando, né, são 66 livros, né? Isso, correto? 66 livros. E aí, o Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Então, assim, é uma história muito grande. Então, assim, temos que ter paciência para poder estudar a palavra do Senhor e direcionamento do Senhor. E aí, no início dele, que fala do Pentateuco, que são as leis, que são 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, aqui, essa questão dos mandamentos, e assim, hoje, vamos levar para os dias de hoje, né? Você que não tem essa prática da leitura da Bíblia, a Bíblia é um livro de fé, de prática, e nós temos que praticar, sim, as palavras do Senhor, tudo aquilo que Ele fala aos nossos corações, como a Almerenda falou, é uma Bíblia inspirada por Deus, é o respirar do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que levar isso para os nossos dias de hoje e contestar tudo aquilo que o Senhor fala para nós através da sua palavra. Ali estão os mandamentos do Senhor, como nós devemos agir com o outro, o que nós não devemos fazer
contra a sua palavra, contra o nosso próximo, para que nós possamos ter uma vida próspera. E na maioria das vezes as pessoas acham que o prosperar somente é no financeiro. Nós somos os filhos prósperos do Senhor, Almerenda, porque nós somos amorosos, nós temos uma família abençoada, nós temos o nosso emprego, a nossa profissão, somos obreiros na casa do Senhor. Então, tudo isso, esse início da Bíblia, pastor, ele vai nos instruir para que nós possamos conhecer ali o início de tudo, onde começou. É verdade. 39 livros, começando pelo Pentateuco, que foi a organização. O povo saía da escravidão e ele precisava ser estabelecido como nação. E essa nação precisava de regras. E essas regras, então, foram impostas por Moisés no livro de Pentateuco para que aquele povo que era outrora escravo, agora ele se torna uma nação, e como nação tem regras, como nação tem leis, como nação precisa seguir um norte. E aí Deus estabeleceu o Pentateuco e dali começou a escrever. Então Moisés começa ali falando sobre o tempo Pentateuco, dá início aos 39 livros do Antigo Testamento, e também podemos ver no Novo Testamento, Thelma, aí você tem os 27 livros que aí já são livros da Nova Aliança, de uma nova estrutura, e fala um pouquinho da Nova Aliança. Deixa eu aproveitar Sim. e falar um pouquinho do Antigo Testamento. Sim. Umas curiosidades, né? Foi através de Moisés que foi escrito as leis, né? O Pentateuco. E assim que, antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés veio a falecer e Deus deu a instrução para Josué: não se aparte o livro da lei. Medita nele de dia e de noite. É como se Deus falasse assim para Josué: anda segundo a lei que eu já revelei a Moisés. Então, siga a lei, siga os mandamentos, siga a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, o povo trouxe instrução, né, as leis, elas foram passadas de geração a geração, e hoje nós temos a lei de Deus, né, a palavra de Deus escrita para nós seguirmos a nossa vida. Então, quando entraram na Terra Prometida, eles tinham a base, né, a lei de Deus, a vontade de Deus bem estabelecida. E a gente vê também na história, né, na história dos 12 livros históricos do Antigo Testamento, evidências que fatos ocorreram, né? Ali tem divisões, tem povos, tem guerras, tem reis, tem juízes, que hoje a gente vê na arqueologia que foram fatos realmente... Comprovadamente, historicamente. Históricos comprovados. Então, a Bíblia não é um conto. A Bíblia é um livro que foi inspirada por Deus, mas tem fatos e narrativas históricos que, de fato, ocorreram. Não é um conto, né? É verdade estabelecida. Tem até uma experiência que o povo vive no Egito, porque os que saíram do Egito, eles contemplaram o mover de Deus no abrir do Mar Vermelho. Isso. Porém, eles foram morrendo pelo caminho. E a descendência deles é que vai chegar ao destino final, que é a Canaã, que é a terra prometida. E ali, a preocupação, o zelo de Deus... Preocupação é um atributo humano, mas o zelo de Deus, que a palavra seja estabelecida na prática, a gente vê que os descendentes não estavam no abrir do Mar Vermelho, mas estavam lá no abrir do Jordão. Sim. Porque a Bíblia diz que o Jordão transbordava suas ribanceiras, né? As margens do Jordão. E quando os sacerdotes entram, que molham os pés, levando a arca de Deus, as águas se abrem. E ali fica claro para eles que Deus estava no controle. Eles ouviram a história dos pais que presenciaram o abrir do Mar Vermelho, mas no Jordão eles estavam presentes. Então a palavra ela vai se cumprir na sua íntegra. E quando a Bíblia fala nesse versículo que nos deu introdução hoje, que a palavra de Deus é inspirada, como nós já falamos, proveitosa para ensinar. Há momentos que a gente não sabe como vai tratar o adolescente, porque ele questiona, ele quer sempre prevalecer com a sua visão, a desobediência. Então, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é corrigir. Vejam bem, se você, nesse momento, está atravessando alguma dificuldade com o seu jovem, com o seu adolescente,
que tem acesso a essa cibernética top e acha que ele vai vencer porque ele tem essa gama de informação e de conhecimento, é hora de voltar para a palavra de Deus. Verdade. Porque é a Amém. palavra que corrige, é a Amém. palavra que instrui, é a palavra que ensina, é a palavra que, através do Espírito Santo, vai trabalhar no coração dele e ele vai pôr em prática, porque a própria Bíblia diz que ela não volta vazia antes de cumprir a determinação de Deus para aquele momento. Amém. E que nós- E é interessante porque a palavra ela atravessou épocas, né? Milênios, né? Para chegar até nós, porque teve a instrução de Deus. Inculca a palavra no seu filho ao levantar, ao deitar, né? E de criança, né? Então, inculca a palavra. Então, Deus também se preocupou com as gerações. Então, quando a gente ensina o nosso filho o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, isso leva para a vida dele. E assim a palavra chegou até nós, de geração em geração, porque houve essa preocupação de ensinar a palavra desde os primeiros anos Assim de como vida. Né? Joquebede fez, né? O Isso. tempo que ela tinha ali com o filho dela, Moisés, ela Moisés. preparou para quando ele voltasse, a mãe de adoção, ele tinha aquilo no coração dele, tanto que mais tarde ele sentiu necessidade de voltar às origens, porque o que a mãe ensinou inicialmente foi a palavra de Deus e não volta vazia, aquilo fixa, a pessoa pode passar anos vivendo outra realidade, mas aquele chamado, aquele primeiro ensinamento, aquilo fica no coração e não se afasta. Provérbio 22 ensina o menino o caminho que depois que ele crescer jamais se desviará dele. E esse ensinamento, você vê que nós trabalhamos a história, né? E Deus vai, ele pega lá, inspira um homem, aí faz as leis, Deus estabelece ali a nação. Essa nação ela é ensinada, ela tem que ser debaixo da orientação de Deus, ela cresce. Aí vem uma nova geração para ser cumprido aquilo que Deus prometeu àquela geração, que é o Josué. E Josué passa ali, cumpre os preceitos de Deus, vai à frente, aí começa novamente, vem os profetas, vem os juízes, vem os livros que nos orientam hoje, porque a Bíblia no Antigo Testamento, elas são os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, que são Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiástico, Cantário, profetas maiores e profetas menores, e muita gente tem essa dúvida. O que é profeta maior e o que é profeta menor? E por que isso? Um é maior do que o outro? Não, Tinha não, mais amigo. estatura, Um né? tem uma Mais estatura baixinho, só eu. Não é porque um era maior nem um era menor, não. É porque uns profetizaram menos tempo e outros em maiores períodos. Então, aqueles que profetizaram menos tempo, tiveram a palavra de Deus ali, uma profecia para aquele tempo específico, ele foi o profeta menor. E teve um que precisou profetizar para gerações. E aí você tem os profetas maiores, Jeremias, Isaías, Ezequiel e tantos outros. E todos eles, assim diz o Senhor. Assim né? diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso é importante, porque hoje que tem o muita... Senhor te repreenda. tem muita gente que diz, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Você tem que, assim diz o Senhor. O profeta fala o que a Bíblia diz, não fala o que quer. Então, você precisa saber que muita gente diz. Eis que quem falar eis que te digo, você já fica preocupado e corre disso aí, eis que te digo nada. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, é assim que nós escutamos a voz de Deus. E toda profecia que for liberada para a sua vida, você coloque sob submissão à palavra de Deus. Amém. E se você ouvir e aquilo entrar no seu coração e tiver respaldo bíblico, aquilo é para você e para sua família. Me lembro dos Interessante. crentes de Bereia, né? Crente de Bereia. Interessante, pastor, você falou assim, né? Quando alguém, eis que te digo, antes de alguém te falar qualquer coisa direcionada à sua vida, o Senhor primeiro vai falar contigo. Ele pode trazer uma irmã para confirmar aquilo que ele já falou no seu coração. É verdade. E aí, quando aquela pessoa chega para falar, é isso, aí você fala, Senhor, é só para confirmar, porque o Senhor já falou comigo. Que o Espírito Santo tem que testificar, né? No nosso Isso. coração. E aí nós chegamos no Novo Testamento. Tudo foi se cumprido. A Bíblia ela apontou para Jesus, tudo foi cumprido em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei,
sem ele, naquela lei não poderia ser cumprido, que nenhum homem conseguiria cumprir a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Nenhum homem teve a capacidade de cumprir a lei a não ser Jesus. Então, ele cumpriu todos os requisitos da lei. E, detalhe, cumpriu e não pecou. Então, tudo é convergido para Jesus. Jesus, ele, então, cumpre toda a lei e ali ele restaura uma nova aliança. Ele veio dar respaldo para o Novo Testamento, não somente agora de ouvir os sacrifícios, de ter dificuldade em cumprir aquilo. Não, ele agora fala, não, em mim você pode cumprir todas as coisas. Aí nós temos o Novo Testamento, onde nós temos algumas estruturas também. Já vamos falar de Jesus. Sei que vocês estão doidos para falar de Jesus. Calma, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui com o Novo Testamento, que são 27 livros. Esses 27 livros, eles são também... são os evangelhos. O que é os evangelhos, Letícia? Puxa aí para você um pouquinho. Os evangelhos eu tenho aqui. Primeiro, Mateus, Marcos e Lucas, nessa ordem. O primeiro nós já temos conhecimento que é Marcos, né? Mas aqui para o nosso entendimento, pois Mateus ele fala mais sobre o nascimento, genealogia. Marcos já aponta mais a parte prática de Jesus, onde são os primeiros capítulos, onde traz a cura, libertação, onde Jesus já está ali, de fato, já começando a trabalhar. Mateus fala mais sobre a primeira infância e toda o início da vida humana de Jesus aqui na Terra. Lucas e João também um pouco dos dois. E assim, a primeira parte, que são os evangelhos, ali a biografia de Jesus. Eu acho bem interessante porque depois que eu fiz o seminário, eu começo a ler o Evangelho de João diferente, né? Sim. Porque o Evangelho de João é mais apologético, né? Ele é mais a defesa da fé. E é interessante que o João começa assim, olha, ele foi o... Eu vejo como se ele defendendo, né? Aquela estrutura defendendo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. E começa a defender. Depois que eu leio o Evangelho de João, eu começo a ler como se eu estivesse assim, defendendo mesmo. Ele é o verbo, ele habitou, eu toquei nele, eu vi a glória do unigênito do Pai. Eu começo a ler o Evangelho de João diferente. Então, hoje eu tenho essa visão diferente. Só para compartilhar. E para você ter uma noção sobre... Vamos entrar em Atos já. Mas os evangelhos são 3 evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Evangelho sinótico. O que é isso? Evangelho sinótico é a mesma visão, é o mesmo relato de visões diferentes. Você está nos olhando de uma câmera, daqui a pouco vai ter outra câmera que vai abordar todos nós, daqui a pouco vai ter uma câmera que vai jogar para as meninas e outra câmera vai jogar só para a Thelma. Então, é o mesmo compêndio de debate de visões diferentes. Isso é evangelho sinótico. Então, é aquelas pessoas olhando de maneira diferente para aquela situação. E o apologético, como a Thelma diz, que foi João, que é o defesa da fé. João é aquele que traz ali os ensinamentos mais profundos de Jesus como um Deus todo-poderoso que se esvaziou da sua glória. Paulo vai falar sobre isso também. Então, o evangelho é assim, e a Letícia trouxe uma coisa interessante para você firmar, botar na sua cabeça. Mateus, ele trata da genealogia de Jesus bem do início. Marcos, ele fala da praticidade dos milagres de Jesus. Lucas, ele traz a parte mais científica e ele traz ali aquele cuidado com as pessoas. E João, sobre a fé, defesa da fé. Então, eu costumo falar, pastor, como eu começo a ler a Bíblia? Pelo Evangelhos. Se você não conhecer o Jesus das Escrituras, você não vai conhecer as Escrituras de Jesus. Então, primeiro, você tem que começar a ler a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, começa pelos Evangelhos. Ali você vai conhecer a história de Jesus, o caráter de Jesus, o amor de Jesus, a divindade de Jesus, a onisciência de Jesus, a onipresença de Jesus, a onipotência de Jesus. Quando você conhece tudo de Jesus, aí você começa a ler a Bíblia. Verdade. Que aí faz sentido. Quando você vê lá na frente, o fator Melquisedeque, quando você vê lá atrás as coisas que apontam para Jesus, você vai entender uma coisa se completa, porque Jesus veio para completar. Então, uma coisa muito interessante, para a gente já passar ali e continuar nesses temas, já vou deixar você falar aqui, só para me mostrar para eles aqui, senão, irmão, eu perco. Aqui são, isso aqui a gente falou do Antigo Testamento, tá vendo? Isso aqui é a Bíblia hebraica, aqui é o Antigo Testamento. Ele foi escrito em hebraico. Se eu pegar para você aqui e mostrar, tá vendo? Você vai ver aí,
como é que funciona. E ele é escrito de trás para frente, tem uma curiosidade. O final da Bíblia que começa em Gênesis, ele vem sendo escrito de trás para frente. A ordem, né? É a ordem, tá bom? Então, Bíblia hebraica, depois dessa Bíblia aqui, o Novo Testamento, ele foi para a Septuaginta, uma do Novo Testamento que é escrita em grego. Então, Antigo Testamento, época de Jesus, hebraico. Novo Testamento, época de Jesus, grego. Esses dois são juntados e tornou isso aqui, que é a Bíblia atual. Só para você ter uma noção. Pastor, mas tudo que está aqui, tá bom? Aí nós temos aqui, que vamos falar depois, mais na frente, se der tempo, aqui é uma Bíblia católica, que tem uma diferença de 7 livros. Mais para frente vamos falar o porquê. E aqui uma Bíblia interlinear. O que é isso? É uma Bíblia interlinear que ela tem 5, 6 traduções que você pode utilizar na sua vida. Por que tem 5, 6 traduções se ela é única? Ela é uma Bíblia, um compêndio só, por causa das variações de letra, de aplicabilidade, de linguagem, e só para o Novo Testamento. Ela é feita em grego. Tá bom? Então, são todo o material e tem Bíblia para tudo quanto é gosto, para que você possa aprender da palavra de Deus, para que você possa ser orientado, porque a Bíblia é uma regra de fé e prática, e é próprio Deus que inspirou para que você possa ser alcançado pela palavra do Senhor. Heloísa, vamos falar um pouco mais sobre aí a sua estrutura, que é Atos, Cartas Paulinas, né? Pode falar um pouco, fechando aí essa parte, para a gente entrar em outra sintonia. Então, voltando só falando aqui, pastor, que o senhor falou, né? Vamos começar pelo Evangelho de Jesus. E nada melhor, né? O senhor sabe que eu gosto muito de falar sobre ele. Sou apaixonada por ele. E, assim, quando nós conhecemos a história de Jesus, quem Jesus realmente foi, por que ele veio, o que ele fez por nós, nós entendemos a real situação de quem é Jesus em nossas vidas. E aí a gente começa a entender, a estudar toda aquela parte do Evangelho que a Letícia acabou de citar. E aí nós conseguimos, sim, entrar em outros livros e conseguir entender a real história do que é a Bíblia, né? Esse livro de fé e prática que nos instrui diariamente para tudo. Na Bíblia, a gente tem instrução para todas as áreas da sua vida, pastor. Então, se eu quiser uma instrução sobre finanças, eu vou para a Bíblia. Se eu quiser uma instrução sobre moralidade, está na Bíblia. Sobre a juventude, está na Bíblia. Sobre enfermar, sobre alguma coisa sobre enfermidade, está na Bíblia. É completa. Não tem assim o porquê nós buscarmos informações em outros lugares, se aqui tem tudo o que nós precisamos. Pegou a dica? Qualquer coisa que você precise na vida, você lê a Bíblia. Aí você, além de ler a Bíblia, lógico, não estou falando aqui para que você não possa procurar um profissional capacitado para que você possa ser orientado de acordo com aquilo que você precisa, mas que você pode, toda a orientação de todo profissional submetido à Bíblia. O senhor falou sobre finanças, né? É muito bom a gente ler Provérbios, né? Provérbios. Ele nos instrui ali o que nós devemos fazer e agir para que nós possamos prosperar no Senhor. Opa, glória a Deus. Vamos fazer me convertir agora sobre finanças, hein? Em nome de Jesus. Querido, a Thelma está aqui, está dando para falar, depois eu passo para o Almerindo. Vai, Thelma. A Thelma está aqui, você vai ver aí. Então, o que é a Escritura? A Escritura, quanto mais eu leio, mais eu conheço a Deus. Então, ele é a revelação de Deus. Então, todo o Antigo Testamento, Deus revela o que devemos fazer, o que agrada a Ele, o que não agrada, e a gente reconhece que nós somos pecadores. E vem o Novo Testamento, que é a revelação real de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a revelação se completa no Novo Testamento, porque nós vimos no Antigo Testamento que nós precisamos de um Redentor, e vem Jesus Cristo, o nosso Redentor. E é Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Deus habitando em nosso meio, se revelando por completo, né? A perfeita revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu começo a entender o caráter de Jesus, eu começo a compreender Deus, a pessoa de Deus, quem é Deus. Né? Então, é interessante porque todos os evangelhos eles foram escritos sem um consultar o outro. Né? E eles não se contradizem e eles não negam o caráter perfeito da pessoa de Jesus Cristo.
Então, a Bíblia é a divina revelação do próprio Deus. E aí, Então, pode falar. passando, pegando seu gancho aqui, já que a gente está falando sobre a divina inspiração, já botando o gancho para Almerinda, você acabou a fala? Pode falar. Então, eu vou botando para Almerinda. Falando, Almerinda, sobre esse versículo você já falou muitas coisas, mas temos coisa aqui interessante. Inspiração, ok. Ensino, ok. Corrigir e instruir. Essa é a grande dificuldade, eu acho, que no meio do nosso povo. Porque a gente não, a Bíblia é a palavra de Deus? Ok. A Bíblia é a revelação inspirada por Deus? Ok. Ela nos ensina? Ok. Mas correção, e você começa, quando alguém te corrige é porque você está no caminho errado. Quando alguma coisa te corrige é porque você precisa fazer diferente. Então, isso é muito difícil, porque você começa a ser confrontado com as suas atitudes. E nessa hora, o cristão, ele começa ele ouve, mas botar em prática aquilo que Deus precisa que ele coloque é mais difícil, não é, Marina? É difícil porque instruir não é apenas transmitir conhecimento, mas é viver aquilo que ele instrui. E no momento que eu não consigo praticar aquilo que eu falo, a minha palavra não tem peso. A gente vê o resultado de muitas famílias hoje dilaceradas, porque ouvem os conselhos em casa e vem um testemunho totalmente diferente. E hoje isso chega às igrejas. Por quê? Porque há pastores que estão preocupados com o seu ego. Sim. E não está preocupado em alimentar a ovelha, ou alimentar o povo. E aí a instrução vai perder peso. A instrução já não vai surtir o mesmo efeito. Porque quando a gente fala de Bíblia como um todo, gente, quem estuda direito, ele passa pela lei mosaica, sim, que deu base às nossas leis hoje. Então, veja o peso da palavra de Deus, o peso do que está escrito. E eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando ou instruindo. Se eu não consigo fazer isso, eu vou perder, vou simplesmente cansar os ouvidos de quem me ouve. Agora, esse momento, eu quero chamar a sua atenção para que você pare e valorize esse tesouro que existe aí na sua mão, que é a Bíblia Sagrada. Por quê? Eu até ouvi o testemunho de um pastor que uma senhora, uma ovelhinha da igreja, ligou para ele e disse: pastor, tenho necessidade de tudo. Aqui a geladeira está assim, uma fartura, farta tudo. Aí o pastor resolveu visitar a ovelha. Chegou lá, ele pediu uma Bíblia. Ela leva a Bíblia, ele leu, orou e colocou uma boa oferta no interior da Bíblia, fechou a Bíblia e deixou. Não durou 2 dias, ela liga novamente: pastor, farta tudo. Ele diz: irmã, leia a Bíblia. A resposta que a senhora precisa está na Bíblia. E ela: mas olha, gente, ainda dizia para o pastor: estou lendo. E ele dizia: sua resposta está na Bíblia. A solução que você busca está na Bíblia. E ela dizia que estava lendo. Nesse caso, não estava. A solução do problema estava literalmente na palavra. E ela não viveu isso. Porque muitos de nós temos o hábito de abrir a palavra de Deus no Salmo 91. Ele não é um amuleto. Não. Nós vimos aqui na introdução que a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é pronta, proveitosa para o ensino, para a correção, para redarguir. Redarguir é dar a resposta que você precisa em correção, para instruir. Então, se instrua na palavra de Deus. Mire na palavra de Deus. Pesquise, investigue a palavra de Deus e a solução vai estar dentro da palavra de Deus e você vai encontrar a instrução que você busca. Se você lê a palavra, você encontra história, romance, você encontra milagre, você tem uma enciclopédia para você debruçar, aprender e pôr em prática. Faça isso hoje. Obrigada. Glória a Deus. Aqui, enquanto a Letícia ela vai
abrir ali em João 16, 12, 13, e a Thelma em João 8, 31 e 32, falar sobre essa situação, Letícia, o Heloíse. Aí a Almerinda falou, a bênção estava dentro da Bíblia, era só ela ler a Bíblia que ela ia alcançar, aquela pessoa ia alcançar o recurso que o pastor tinha colocado, além de ser abençoada pela palavra, ela ia ser abençoada também na sua vida financeira. E isso acontece com a gente. Aí ela falou, muita gente pega, você entra na casa de alguém, tem lá a Bíblia aberta, com as páginas amarelas, com o Salmo 91 ali, de tanta poeira, com o Salmo 91. E a pessoa tá ali e bota aquilo como amuleto. E não pratica, E tá? não pratica. Mesmo que esteja lá no 91. Ou no Salmo 23, só sabe da Bíblia toda, Salmo 20, pelo menos sabe algum salmo. Aí a Bíblia toda, Salmo 23 ali. E é difícil você viver desse jeito, se você não tiver profundo conhecimento bíblico. Eu vi essa semana, lógico que foi uma filmagem, isso pode ser montagem, mas o que me deixou muito impactado é que lá na Europa, um rapaz ele começou a fazer perguntas sobre a Bíblia aos cristãos. E os cristãos não sabiam responder nenhum versículo. Meu Deus. E ele perguntava, você é o quê? Sou cristão. Diz um versículo da Bíblia, assim, e o pessoal não tinha reação. De pronto, De né? pronto, não sabia, não lembrava. Estavam sendo pegos de surpresa. Sendo pego de surpresas, olha, Jesus vem, hein, como ladrão da Ô, noite. Senhor. Foi pego de surpresa, eles não sabiam da razão da sua fé, não sabiam falar sobre Cristo, Deus te ama, João 3,16, enfim. E foram vários. Depois ele foi e perguntou para os muçulmanos exatamente isso, um verso do Alcorão e o que o Alcorão significava. E lógico que ele foi uma filmagem, mas muitos ali que ele perguntou sobre o Alcorão, de pronto, falaram um versículo e responderam isso. Não era um versículo, não, falavam um texto. Então você vê que, na verdade, nós precisamos viver a Bíblia dentro do nosso coração como regra de fé em prática, não é, Luiz? Posso até deixar um relato aqui, pastor, sobre a Bíblia. Vou falar aqui um testemunho do meu avô, o pai da minha mãe, hoje já é falecido. Ele era analfabeto, não sabia ler nenhuma frase fora da Bíblia, tá? Mas ele aprendeu a ler a Bíblia. Amém. Então, a Bíblia ainda traz milagres pra gente, diariamente. E era assim, gente, eu tô falando isso porque eu vivenciei isso. Não foi a minha mãe que me contou, mas eu via o meu avô lendo a Bíblia, e que se você fosse conversar com ele, qualquer assunto que fosse relacionado à Bíblia, ele já te falava o capítulo, ele falava o versículo inteiro, pausadamente, pontuando, sabe? Colocando as vírgulas. Então, isso é um milagre do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. E ainda pegando um gancho aqui do que a irmã Almerinda falou, referente à Bíblia, é a questão da entrega, né? Essa questão que o senhor falou também, que foi a Almerinda que falou, até confundi agora, que o pastor foi na casa dessa senhora e deixou a Bíblia, e dentro dela tinha lá a provisão para a casa dela, e ela não estava lendo. Ela não tinha entrega com o Senhor. Então, quanto mais nós entregamos para o Senhor, não estou dizendo sobre dízimo, nem sobre oferta, mas entregando o nosso coração, A vida. entregando a vida para Ele, para que Ele possa nos moldar a Ele, e nós estarmos ali com Ele, a provisão do Senhor chega. Então, enquanto ela não abrisse aquela Bíblia para poder falar com o Senhor, para aprender das suas instruções, a provisão não ia chegar na casa dela. E ela mentindo para o pastor, porque foi uma mentira. É verdade. O pastor falou, a resposta está na Bíblia. Então, se ela não abriu a Bíblia, ela não encontrou o tesouro. Tesouro. Perdeu 2 vezes. 2 vezes. Lê para nós 16, 12. 16, 12. Diz assim, João 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E 12 e 13. Capítulo 12, Versículo 13. Não, João 16, O versículo 12. 12 e 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias ao Senhor. O que nós podemos falar? O que é a Bíblia? É a verdade. É a verdade de Deus para todos nós. Então, como você vê que quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele falou assim,
aguarde que o Espírito da verdade vai vir e vai revelar toda a verdade. Então, por isso que a Bíblia ela só começou a ser escrita, o Novo Testamento, depois que o Espírito veio sobre a igreja. Porque precisava que mais verdades fossem reveladas aos apóstolos para que eles pudessem começar a escrever a Bíblia. Então, quando nós temos isso, que o Espírito da verdade, que hoje vem sobre você, sobre a sua família, o Espírito Santo habita dentro de você, ele te revela coisas extraordinárias da Bíblia. A Bíblia já foi instruída, mas ele traz luzes. A Bíblia foi inspirada, mas ele traz luzes. Então, tudo que está escrito aqui, quando você tem dúvida, o Espírito Santo está dentro de você, ele vai fazer com que você, quando vai ler a Bíblia, ele traga aquilo ali como luz para você. Por isso a Bíblia diz que é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É por isso que nós precisamos estar, sim, ouvindo a palavra de Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo para que você possa ser alcançado. E essa lâmpada, essa luz que é a Bíblia, ela vai te orientar para a sua vida, em sua regra de fé e prática. E qual o outro versículo que nós temos aí? Foi João 8, 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aí nós temos uma orientação de Jesus. Então Jesus falava para os discípulos. Quem são discípulos? Aqueles que seguem Jesus. Quem são discípulos? Eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós cremos em Jesus, esse Espírito da verdade que habita entre nós, ele vai nos orientar. Que, Jesus Cristo nos liberta e nos traz toda a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é vida para nós, ela que nos liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, você precisa crer na palavra de Deus como palavra de vida para você. Por isso a Bíblia é tão importante que nós possamos ler ela. Posso falar uma Pode curiosidade? falar, uma curiosidade. Eu até anotei. Como você disse ainda há pouco, né, o Espírito Santo nos abriu a mente dos discípulos, eles puderam entender toda a verdade e começaram a escrever após a morte e ressurreição de Cristo. E aí eu coloquei uma curiosidade aqui: os autores não obtiveram qualquer lucro pessoal com o que escreveram. Ao contrário, a promulgação dos princípios do Evangelho exigiu muitos sacrifícios deles e de seus seguidores e causou-lhes muito sofrimento, inclusive a morte. Então, eles sofreram perseguição, eles sofreram até a morte para que a palavra fosse escrita. Então, eles morreram pelo Evangelho, morreram por esse sacrifício de trazer luz, trazer a palavra de Deus. Foram perseguidos, a igreja foi perseguida, mas a palavra é viva, a palavra está viva. Então, precisamos de valorizar esse tesouro, como a Melinda falou aqui, que está em nossas mãos. Tem países que são perseguidos, que a Bíblia não chega, mas nós temos acesso à palavra de Deus. E se nós temos acesso à palavra de Deus, precisamos viver e permitir que a palavra de Deus traga transformação na nossa vida. Aleluia. João. Querido, só a Valmerina, a gente vai ter que falar as considerações finais. A Valmerina vai fazer um fechamento dela ali. Passou rápido, né? Muita coisa para ser dito. Bom, eu vou tentar ser bem Seja sucinta aí, Valmerina. Bom, eu gostaria de mencionar João ainda no no capítulo... Fiquei nervosa com o tempo. Não, mas pode ficar 7, 37 e 38. Havia uma festa em Israel, a festa dos tabernáculos. E Jesus, no último dia de festa, ele se levanta e ele faz um discurso dos mais poderosos que a Bíblia nos narra. Ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Que convite! Por quê? A sede, ela é impraticável. E aquela região era uma região, de um modo geral, desértica. Então, a festa dos tabernáculos, ela durava alguns dias e celebrava a libertação do Egito da 40 anos da caminhada. E eu li um dia desses que um certo pesquisador, ele foi buscar saber por que a tâmara, que as melhores tâmaras são colhidas no deserto, e elas são tão doces.
se é uma área desértica. E ele descobriu que a tâmara, ela busca os lençóis tão profundos de água que ela vai extrair água doce. Por isso são dóceis. Então, eu quero te dizer o seguinte, o convite de hoje é a palavra do Senhor, que está em João 7,37. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Deixa essa água jorrar, porque no verso 28, ele vai dizer, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se você tem carregado um fardo de mágoas, de ressentimentos, e não sabe o porquê de algumas derrotas na sua vida, hoje eu quero te apresentar Jesus, a água viva. Jesus, a água que jorra. Jesus, a água que purifica. Jesus, a água que te santifica. Beba dessa água. Experimente a doçura, não das tâmaras, mas a doçura que hoje te apresentamos. Jesus, o Salvador, que pode te socorrer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha que bênção para a tua vida. Letícia, considerações finais. Pastor, a minha consideração final vai ser em formato de versículo. Separei aqui Salmo 119, vou ler o versículo 33, 34 e o 35. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Heloísa Souza. Então, pastor, considerações finais. Vou pegar aqui o gancho da irmã. Sim. E a gente acabou não citando esse versículo aqui. Salmos 119, 105, que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Isso já resume tudo aquilo que a palavra do Senhor tem para nos dar, se nós abrirmos a nossa Bíblia para poder estudar. Amém? Amém. Thelma Lima. Então, eu fico com o que Paulo escreveu, né, aos Gálatas 1, de 8 a 13, mas assim, ele diz que ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. E no versículo 12 ele bota assim, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a transformação de nossas vidas. Amém. Então, se debruce na palavra, busque a palavra, tenha sede da palavra, sacia a tua sede na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus há de mudar a sua vida, mas leia com fé, porque ele é um livro de fé. Aleluia. Queridos, chegando aí ao final do programa, que bênção. Você recebeu muito de Deus. Todos aqui fecharam com o versículo. Antes de da Merinda orar e nós fecharmos, eu também vou falar um versículo aqui para abençoar a sua vida. Eu só quero te falar o seguinte, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, acionar nossas redes sociais, propagar a palavra de Deus, seja um agente evangelístico para que essa palavra alcance muitas pessoas. Nos ajude a propagar a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. E depois que eu acabar, a Almerinda vai orar, abençoando a sua vida. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que essa palavra que foi inspirada por Deus, que foi o próprio Deus que falou aos homens e eles escreveram, seja bênção na sua vida. Que nos momentos difíceis você possa abrir a palavra de Deus e ela conforte, e ela te dê direção, e ela te abençoe. E aqui você possa alcançar a libertação, a cura e a salvação no nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe aí nossas redes sociais, pegue os links dos programas anteriores e possa assistir também, que falamos já sobre salvação, sobre conversão, sobre a palavra de Deus, e o próximo falaremos sobre Jesus, aquele que é o centro da palavra de Deus. Almerinda, ore por nós.
Soberano e santo Deus, que o Espírito Santo aplique essa palavra sobre os corações de cada um de nós, de cada um daqueles que assistem ou ouvem ou meditam sobre tudo que foi dito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Foi imenso. Glória. Absurdo.